porque fazer segredo um tema que dói tanto e que traz tanto sofrimento às pessoas. Quando Bia faleceu, pra gente foi uma surpresa muito grande, porque não se falava nisso. Eu acho que em casa a gente nunca falou sobre suicídio, até porque a gente não via nenhuma possibilidade de que acontecesse com a gente. E pra gente era muito difícil a gente identificar Bia como uma pessoa que estivesse passando por uma depressão, porque talvez ela mascarava esse sofrimento, porque na frente da gente ela estava sempre sorrindo e alegre. Foi, assim, meu primeiro impacto e maior, assim, que para mim foi avassalador, foi a morte. Não foi a morte por suicídio. A questão de ser por suicídio veio em decorrência do que a gente começou a sentir perante os amigos, perante a sociedade, como que as pessoas recebiam isso, como que as pessoas queriam que a gente desse uma resposta e como as pessoas estavam julgando a gente e julgando Bia. E essa questão desse julgamento, como as pessoas queriam que a gente silenciasse e que a gente não queria que a morte de Bia fosse segredo, porque não podia uma pessoa que a gente ama tanto deixar em segredo uma coisa que acontece dessa. Em casa a gente começou a falar bastante sobre o que tinha acontecido com a gente, o que tinha acontecido com Bia, como era que ela estava se sentindo. No colégio de Bia não foi comentado nada em sala de aula. A cadeira dela ficou vaga até o fim do ano e ninguém ocupou. Então, assim, foi muito silenciado uma coisa que foi público, foi a morte pública, né? Então, assim, depois que a gente passou por essa fase de luto, de se entender, o que tinha acontecido, aí as pessoas começavam a falar pra gente que aconteceu comigo, que aconteceu com o irmão, com o pai, com o parente, com o amigo. A gente, poxa vida, acontece mais do que o que a gente pensa e acontece em quase todas as famílias e ninguém fala sobre isso. Foi que a gente se deparou com essas estatísticas que são bem absurdas, de a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo, outras 60 pessoas fazem tentativas. E a partir daí a gente começou a pesquisar sobre e saber como a gente podia ressignificar a morte de Bia, como a gente podia ressignificar a nossa dor, como a gente podia dar continuidade à nossa vida, deixando de certa forma Bia presente. Quando a gente idealizou o Instituto, foi exatamente isso. A gente vai trabalhar com o que nos fez doer, mas transformando isso, buscando ajudar outras pessoas. E foi assim que a gente pensou em fazer prevenção do suicídio. E a gente pensou começar como? Com informação. A morte por suicídio, ela está relacionada a algum transtorno mental, algum sofrimento psíquico, mas não é uma coisa tão simples, ela é muito complexa. Então essas pessoas precisam de ajuda. E foi pensando nisso, como ajudar essas pessoas, que a gente procurou trazer para o Instituto ser um local de acolhimento, um local de apoio e até assim de realmente de ajuda para quem está precisando. Agora sim, falar sobre prevenção do suicídio foi um enfrentamento, porque as pessoas não queriam ouvir. Então assim, para a gente chegar ao que a gente faz hoje, o trabalho que a gente faz hoje, não foi muito simples. Foi um trabalho assim que a gente foi se aproximando das pessoas e falando sobre a importância de se falar sobre esse tema, a importância das pessoas ficarem mais atentas aos riscos, aos sinais que as pessoas dizem ou falam ou escrevem ou narram sobre como é que estão se sentindo. Também essa desconstrução dos mitos com relação à depressão, que a gente vem trabalhando bastante sobre. Eu tinha realmente um preconceito também com o suicídio. Lógico, era um assunto para mim muito distante de mim. Falar sobre o suicídio de Bia para mim é um desafio muito grande, mas assim, eu sei que eu não podia calar essa história, eu não podia silenciar, principalmente como uma forma de dar um retorno para a sociedade. Eu acho que talvez a morte de Bia tenha me tornado até mais solidária com as pessoas, mais humana.